sabia ou se você se esqueceu, eu quero te fazer saber ou te fazer lembrar que o Senhor achou importância em você. E por isso Ele te convocou. É por isso que nós estamos aqui. Poderíamos, sim, estar em tantos outros lugares. Comecei a me lembrar de pessoas que talvez poderiam estar aqui, mas não estão. É justo aquele que está trabalhando, é justo aquele que está doente, mas será que é justo aquele que escolheu fazer outra coisa qualquer que não seja estar aqui? Que não seja estar em comunhão, que não seja estar na presença, que não seja ter o desejo ardente, como nós cantamos aqui, Senhor, fere o meu coração com desejo, com fome de Ti. É um pedido difícil, né? Para Deus abrir uma ferida no nosso coração, porque toda ferida, ela almeja por uma cura. Toda ferida almeja por um remédio, e esse remédio é Jesus. E essa cura é Jesus. Então, quando nós, às vezes, trocamos por outras coisas, na verdade, é como o Senhor diz, não estão rejeitando a vocês, na verdade, às vezes, rejeitam o próprio Deus. Mas nós vemos Isaías, um improvável, que ele não imaginava que ele poderia ter sido convocado por Deus, ele pudesse ser convocado por Deus. Ele era um profeta, e ele foi chamado, e ele foi convocado. E o texto vai dizer, Isaías 6, versículo 8, vai dizer assim, depois disso ouvi a palavra do Senhor, a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a seleção brasileira ela é convocada para a Copa do Mundo, o país para. Para. E brasileiro, então, se pudesse, seria feriado. Tinha que ser feriado no dia da convocação. Aí fica todo mundo pensando, será que vai chamar? Tem que convocar fulano, mas tem que convocar. Meu Deus do céu, é aquela loucura. Mas a verdade é que o país inteiro para acompanhar essa lista dos escolhidos. Milhares de jogadores também sonham com esse momento, porque eles ficam naquela expectativa, será que eu vou? É algo que fica oculto, que só lá, né, o treinador, os diretores que fazem essa convocação, o presidente, né? E eles ficam ali tentando falar, talvez, ao seu próprio coração, será que eu vou ser convocado? Né? Mas a verdade é que muitos sonham, mas apenas alguns têm os seus nomes anunciados. Mas também, quando eles ouvem o seu nome, sendo convocado, eles sentem uma mistura de alegria, de responsabilidade, de honra. E ele entende que ele não está sendo convocado somente para vestir uma camisa, mas é para representar uma nação. Não está só na camisa. Vestir a camisa é lindo, é maravilhoso, mas eles representam uma nação. É a esperança de um povo, né, Benê? A esperança de um povo de que o Brasil vai. Laís está com essa esperança de que o Brasil vai ganhar. Arthur falou, não, mas como assim? O Brasil não vai ganhar? O Brasil tem que ganhar. E eles, de fato, nos representam no
futebol em busca de mais medalhas, em busca de um troféu de campeão. Mas também essa convocação traz privilégio, mas também traz responsabilidade e missão. Eles têm uma responsabilidade. Eles não estão jogando para o próprio ego, eles não estão ali jogando para eles próprios. Eles estão jogando por nós, eles estão jogando pela nação. É privilégio, mas também é responsabilidade e também uma missão. Mas existe uma convocação ainda muito mais importante do que a convocação para a Copa, que vai passar. Daqui a pouco, alguém vai ganhar, acabou a Copa, todo mundo sossega, vai esperar mais 4 anos. Só que a nossa convocação... Você ficou feliz quando você ouviu o seu nome sendo convocada? Foi massa, não foi, Dani? Mas foi isso que o céu fez. Foi a voz de Deus ecoando e chamando cada um de nós, convocando cada um de nós para representar uma nação. Que nação é essa, pastora? Do povo de Deus. A nação santa. Um povo adquirido por Deus. Um povo separado por Deus. Fomos convocados, Cadu. O céu gritou o nosso nome. E essa convocação é a convocação de Deus. E assim como nenhum jogador se autoconvoca para a seleção, também para o reino. Ninguém se chama para a obra de Deus. Esta é a realidade. Toda convocação, ela começa com a iniciativa daquele que escolhe. Por isso, a primeira verdade que nós aprendemos é: Deus é quem faz a convocação. Não foi a pastora Marta quem convocou vocês. Não fui eu que mesmo me convoquei. Embora fui lá, comprei a camisa, levei na gráfica, faz para mim, eu quero assim, e ele já está acostumado a fazer o servicinho. Pastora, fala como que a senhora quer que eu faça para a senhora, de dia para a noite, rapidinho. Mas a nossa verdadeira convocação, quando nós fomos lá para aquele seminário, né, pastor? Né, Rô? 5 anos o seu? O nosso 4 anos. De segunda a sexta. De 6 a 10h30, mas a gente sempre saía antes. Durante 4 anos, Rô durante 5 anos. Só porque foi a convocação do pai. Porque senão, na primeira, a gente logo desistia. Me lembrei de uma irmã, não sei se você vai lembrar, que ela chegou, a gente já tinha tido, acho que, umas 2 semanas de aula, mais ou menos. Chegou toda empolgada. Pá. Primeira aula, teologia sistemática. Legal, tranquilo. Segunda aula, hebraico. Aí eu olhava e falei, meu Deus, será que volta? Né? Será que volta? Aí me pergunta, pastor, ela voltou? Pergunta, gente. Só que não. Só que não. Porque não é fácil, irmãos, ouvir uma convocação e atender a essa convocação. E eu não estou falando só de pastor. Independente de qual seja a sua função, independente para que você foi convocado, não é fácil. Tanto não é fácil que a gente não se autoconvoca.
Eu não me autoconvocaria, dizer, ai, Deus, eu quero ser pastora. Eu nunca disse isso para Deus. Eu não. Sou doida. Dizer isso para ele. Mas fui doida de aceitar. Quando ele convocou. Né? Mas essa é a realidade. Nós não nos autoconvocamos. A convocação, a missão que a gente recebe da parte do Senhor, vem somente dele. Quais desses jogadores aí foram, tipo assim, se apresentar diante do... É como o nome do... Lancelote? Lancelote, é isso mesmo? Lancelote, sei lá, Lancelote, é isso mesmo. De chegar diante dele. Dizem que Neymar foi convocado, foi forçação de barra. Dizem. Não fui eu que disse, eu ouvi dizer. Que foram os patrocinadores, sei mais quem, sei lá de quem, que Neymar não seria convocado. Mas a pressão, né, por pura e espontânea pressão, ele foi convocado. Não sei se é verdade, independente se é verdade, se é mentira. Só sei que ele nem... Não sei se vai jogar, né? Será que joga? No próximo ele já joga? Ele já vai estar bom já para jogar? Vai fazer gol? Vamos ver, né? Mas nem Neymar, sendo considerado o rei lá para, né, da turma toda, não se autoconvocou. Foi o Lancelotti que... É Lancelotti mesmo? Ancelotti. Foi ele quem convocou. E a mim e a você, quem foi que convocou? Quem? Quem? Você só está aqui porque quem te chamou? Porque ele nos chamou. É Deus quem faz a convocação. Antes de qualquer missão, existe um Deus que chama. E na Bíblia nós vemos diversos exemplos. Ele chamou Moisés diante da sarça ardente. Moisés! Aí, lá foi Moisés. Ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Chamou também Jeremias. E Deus ainda disse para Jeremias, olha, eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe. Eu já havia te convocado. Samuel, que nem entendeu, ainda muito novinho, não conhecia ainda a voz de Deus, mas foi convocado também. Pedro, enquanto pescava. E muitos outros que eram pescadores. Mateus, cobrador de impostos. Tantos e tantos que foram convocados. Eu tenho certeza que nenhum deles estava procurando uma grande missão naquele momento. Pedro estava muito bem lá pescando os peixinhos dele. Mateus estava lá muito bem cobrando os impostos dele. Os outros pescadores estavam também muito bem lá. Eles não estavam à procura de uma grande missão. Eles não estavam à procura de alguém que os convocasse para uma missão naquele momento. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Guarda isso no seu coração. O chamado não começa em nós. O chamado começa em Deus. Então, não importa o que falem de você. Ah, mas foi forçação de barra. Hã? Foi por causa dos patrocinadores. Não, Daniel, só porque Daniel é filho da pastora Érica. Ah, irmã Benedita, só porque ela é intercessora da igreja. Mas tudo é irmã Benedita. Quem convocou foi os céus. Quem convocou foi o Senhor. Então, independente do que você faça, por mais simples que seja o que você faça, porque também não é simples. Me deparei com a irmã Elza me mandando um áudio falando a respeito que ela estava orando pelo ministério de louvor. Quem mandou? Quem pediu?
Foram vocês, Ministério de Louvor, que foram lá pedir Maelza, ora por nós. Está intercedendo, está orando, porque ela recebeu essa missão do Pai. Recebeu essa missão do Senhor. Não está nos holofotes. Ninguém saberia se a irmã não tivesse falado comigo e se eu não estivesse falando aqui. Ela e Deus, lá intercedendo, lá orando. Recebemos de Deus a convocação. E ninguém pode tirar isso de nós, porque vem do próprio Deus. Então, nós aprendemos que nós não nos convocamos, que é Deus quem nos convoca. Outra coisa interessante é que os convocados precisam ouvir e responder. Porque não basta só ouvir e dar uma de João sem braço. Porque tem gente, às vezes, que faz isso. Ouve o convocado, ouve o chamado. E tem aquele que ouviu, mas faz de conta que não ouviu. Estou fazendo de conta que eu não estou ouvindo. Não. Os convocados precisam ouvir e precisam responder. Quando Deus chama, Ele espera uma resposta. Com os discípulos foi assim. Ele foi convocando um a um, às vezes de 2 em 2. E cada um largou a rede, o outro foi lá, largou o barco, o outro foi lá e entregou tudo que era de papelada dos impostos e saiu, dando uma resposta para Deus. Porque Deus, Ele espera uma resposta. Será que nós temos dado a resposta para o Senhor? Ou nós temos feito de conta que nós não estamos ouvindo? Não estamos dando o valor do privilégio de ser convocado. Já imaginou se um desses jogadores, tenho certeza, que quando soou o nome, meu Deus do céu, coração, ó. Se tivesse problema de coração, já dava um taquicardia ali na hora. Porque estavam almejando. E na mesma hora, com certeza, celular na mão, conta comigo, estamos juntos, vamos embora, é essa aí, a Copa é nossa. Porque é necessário dar uma resposta. E para Deus é da mesma forma. A gente não vai ficar assim, não entendi, não estou entendendo. Mas nós vemos exemplos na palavra do Senhor, daqueles que ouviram e que responderam. Isaías foi um. O Senhor falou com ele, ele ouviu a voz do Senhor, perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele ouviu a voz do Senhor. Então, ele respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel também, quando ouviu a voz de Deus, está registrado em 1 Samuel, capítulo 3, quando fala naquele momento que Samuel estava dormindo e que ele ouviu chamar o nome dele, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai lá e pergunta ao sacerdote, ele me chamou? Aí ele disse, não te chamei, volta e vai dormir. Ele voltou e foi dormir. Ouviu novamente, voltou lá. Está me chamando? Não estou te chamando. Volta e vai dormir pela terceira vez. Aí o sacerdote Eli entendeu. Quando você ouvir novamente, você responde: eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve. Você já deu uma resposta para Deus?
Ou ele está aguardando? Você já foi convocado e você está só pensando. Será que vou? Será que não vou? Será que faço? Será que não faço? Será que sou capaz? Ou será que eu não tenho capacidade? Será que eu consigo ou será que eu não consigo? Assim como Jeremias, quando foi convocado para profetizar, Jeremias logo falou, mas Senhor, eu. E eu vou confessar que muitas vezes, muitas, pastor Wellington, muitas que eu não consigo nem contar, já perguntei para o Senhor, Senhor, tem certeza? Tem certeza que sou eu? Tem tanta gente melhor. Tem tanta gente que sabe mais. Tem tantos pastores que são mais capacitados. Tem certeza? O senhor não está enganado, não? Está errando o endereço, não? Muitas vezes. Eu fui como Jeremias e eu acho que ainda serei por um bom tempo. Porque às vezes a gente se acha incapaz de fazer. Mas Jeremias pôde dizer para o Senhor, está registrado no primeiro capítulo de Jeremias, e o Senhor fala para ele, olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu colocarei as palavras na sua boca. Porque ele disse, ai, mas eu não sei falar. Eu não sou capacitado. Mas o Senhor disse que ele o capacitaria. Assim como os discípulos. Olha, venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de almas. Vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mais pescadores de alma, de pessoas. Eu tenho uma missão. O Senhor estava entregando uma missão. Nenhum jogador que entra em campo pela seleção sem antes ouvir o seu nome na lista de convocados. É impossível entrar em campo aquele que não foi convocado. Vocês lembram de alguém que queria ser convocado e não foi? Hugo Neneca. Ele queria estar lá, não queria? Ele pode chegar lá, dinheiro ele tem, para chegar nos Estados Unidos, no Canadá ou no México, né? Ele pode chegar lá, vestir a roupa e entrar em campo? Por quê? Não foi convocado. E você? É porque você não foi convocado? Que você não entrou em campo? Hã? Por que tu não vestiu sua camisa ainda? Por que você não catou seu uniforme, não botou tua chuteira e não entrou em campo? Hã? Quem não foi? Maria Ilma foi chamada? Foi. Se não foi antes, hoje a senhora foi. Você ouviu o teu nome? Foi convocação do céu, minha irmã. Hora de entrar em campo. Hora de lutar pela sua família. Hora de guerrear. Hora de fazer alguma coisa para a situação mudar. E outra coisa, não é também para ficar sentado no banco de reserva, não, tá? Banco de reserva é muito cômodo. Você pode entrar, ou pode passar a Copa inteira, e você não pôr o pé na bola. Você foi convocado para estar em campo, lutando com a sua missão. Pode ser difícil, mas você recebeu uma missão. E é necessário entrar em campo. A convocação, ela é pessoal. Não vai colocando na conta do time, não. Não coloca na conta do outro, não. O lateral esquerdo querer colocar na conta do lateral direito. O atacante querer colocar na conta
daquele que é lá da defesa. A convocação, ela é pessoal, ela é individual. A partir daí, se junta e se forma um time. Se um deixa de jogar, sofreu cartão vermelho, foi expulso, vai ficar em falta. Porque outro não pode entrar no lugar. Você vai dar bobeira? Você vai deixar o diabo te dar rasteira? Te dar um tremendo de um cartão vermelho para você sair de campo, se você foi convocado para estar em campo? Dá bobeira não, meu irmão. Dá bobeira não, minha irmã. Enfrenta ele de peito aberto, porque quem te convocou foi Deus. E se você está aí, foi Deus quem te convocou. Tem um louvor de Léa Mendonça, que fala assim, olha, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno. Mas ele, como covarde, afetou um dos meus. Mas sabe quem vai entrar nessa guerra? É Deus. Então, se é você que está em campo, se é você que está jogando, se é você que está em guerra, não importa o que ele tente fazer, continue lá, porque é lá que o Senhor vai te honrar, porque é lá que o Senhor vai te dar vitória. Você pode nunca receber uma medalha humana, mas saiba que do céu você terá muitas medalhas. Se você perseverar, se você continuar, se você tiver a convicção de que foi o Senhor quem te chamou e que te colocou naquele lugar e te concedeu aquela missão. Deus também nos chama pelo nome. Ele chama as pessoas pelo nome. A gente ouve o nosso nome. O Senhor convoca-nos pelo nome. O chamado de Deus não é genérico. O chamado de Deus é original. É original. Deus não faz de qualquer maneira. Mesmo Ele conhecendo a nossa história. Mesmo Ele conhecendo as nossas limitações. Porque, olha só, Ele chama Moisés. Moisés disse que ele era gago. É você que vai falar com o faraó. Aí ele chegar diante de faraó e ia ficar... Deus, não é assim que o gago faz? Te mandou falar. Disse que ele era gago, né? Gago que eu conheço é assim, né? Deus vai e chama Moisés para falar com o faraó, um gago. E aí? Como que faz, pastor Wellington? Dá Arão para estar junto com ele, para ajudar ele na fala. Jeremias falou, oi, Senhor, eu não sei falar. Aí chama Samuel, que nem conhecia a voz de Deus, nem sabia que era Deus que estava chamando ele. Vai lá, chama Pedro, turrão, sanguíneo. Não era para chamar. Pedro tinha condição, gente? Na primeira oportunidade, ele arranca a orelha do tal do Malco lá, do soldado. Que homem era sanguíneo, não era bravo. E assim também. É porque Deus não os conhecia? Não sabia da alimentação dele? Não conhecia a história deles? É? Deus foi chegando assim, do nada, sem noção. Deus não é sem noção. Pelo contrário. Mesmo conhecendo a nossa história, mesmo conhecendo as nossas limitações, mas Ele também conhece o nosso potencial.
e deseja que nós possamos cumprir o propósito dele. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra voz. Precisamos dizer para Deus: Senhor, eu sou gaga, eu não sei falar, eu vou mas eu vou. Se é o Senhor quem está me mandando. Ah, mas eu não sei orar, gente, quem não sabe orar? Ah, mas eu não sei evangelizar, quem não sabe falar Jesus te ama? Ah, mas eu não sei fazer, manda fulano. Não, mas se Deus está escolhendo você, é você. Mas porque Deus não sabe? Ele sabe. Ele conhece as nossas limitações. Mas mesmo assim, Ele nos convoca. O maior perigo não é não ouvir a voz de Deus. Mas o maior perigo, Clarinha, é ouvir e ignorar. Fazer de conta que não está ouvindo. A pergunta é para mim e para você: qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Deus, Douglas? Qual tem sido a nossa resposta à convocação de Deus, Júlia? Será que temos dito sim, Senhor, está difícil, eu acho que eu não vou conseguir, mas se o Senhor estiver comigo, eu consigo. Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. O que a irmã Elza entende de música, gente? A senhora sabe tocar algum instrumento? Tem a voz boa, assim, para vir aqui no microfone e cantar? Ou é taquara rachada? Confessa, irmã Elza. Mas ela está lá, na batalha pelo Ministério de Louvor. Por quê? Porque Deus comissionou. Porque Deus disse para ela fazer. E ela não se importa se ela não sabe dedilhar, se ela não sabe tocar, se ela não sabe cantar. Porque o que Deus deu para ela foi para orar. Então não diga que você não sabe nada. Porque Deus é aquele que conhece o seu potencial. Precisamos ouvir a voz de Deus e também dar a nossa resposta para Deus, Laís. Aonde você estiver, dê a sua resposta para Deus. Os convocados enfrentam desafios. Não é só coisa boa. Tem também os desafios. A convocação de Deus não elimina os desafios, mas garante sua presença e propósito no meio a eles, a todos os desafios. Moisés precisou enfrentar Faraó. Deu ruim ou deu bom? Hã? Deu bom. Por quê? Porque Deus estava com ele. Foi um desafio para ele? Foi. Mas deu bom. Jeremias enfrentou a rejeição. Fazia. Mas ele foi até o fim e cumpriu a missão que ele recebeu de Deus. Os apóstolos, eles enfrentaram perseguições. Falamos sobre isso aqui hoje pela manhã. Estavam dispersos para todos os lugares. Mas veio a voz do Senhor a eles, ensinando, falando. E aonde eles estavam, eles pregavam o Evangelho. Jesus enfrentou a cruz. Quer desafio maior? Todo chamado traz responsabilidade e sacrifício. Mas quem é convocado por Deus também é sustentado por Ele. Romanos 8, 28. Eu acho que esse você conhece de cor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são convocados, que são chamados, que são escolhidos segundo ao seu propósito. Aí ele diz que são todas as coisas que cooperam para o bem. Até os desafios, até as lutas,
até as dores. É difícil a gente entender, mas é a realidade. É o que a palavra diz, e se a palavra diz, é porque é verdade. E diz que são todas as coisas que cooperam para o bem. Já estavam pensando nas coisas ruins, porque as coisas boas, tudo é muito bom, gente. Aquilo que é bom, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente recebe, que é maravilhoso, é bom demais. Não precisa, né, nem fazer nada, não precisa nem de uma ajudinha. Mas aquilo que é desafio, aquilo que são dores. Que difícil para a gente, irmã Edilce. Até essas coisas cooperam para o bem. Na vida de quem? Daqueles que são chamados. Na vida daqueles que são convocados pelo Senhor. Tiago 1,12 também fala dessa responsabilidade que nós recebemos, mas também fala desse sustento dado pelo Senhor. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É desafio? É. Porque é para quem suporta com perseverança a provação. Não é daquele que corre da provação. Não é daquele que vai carregando a sua cruz e que vai cortando durante o caminho, né? Eu acho que é no Peregrino, no filme Peregrino tem alguma coisa assim, né? Que vai cortando, porque está pesado demais, vai tornando leve, e quando chega em um determinado lugar, tem um espaço enorme para atravessar, exatamente do tamanho da cruz. Só que deixou a cruz no caminho. Vai ser aprovado? Vai receber a coroa da vida? Não. É necessário suportar com perseverança a provação. Ah, pastor, então você não sabe o que é provação. Ah, como eu sei. Assim como você sabe. O que é ser provado? E você permanecer ali, ó. O Senhor está dando graça. O Senhor vai dando graça. O Senhor vai dando graça. Porque é pela graça que a gente sobrevive às provações. Quando muitas das vezes nós somos provados. Mas nós vamos suportar com perseverança. Porque nós fomos o quê? Convocados pelo Senhor. Outro texto, segunda carta ao Timóteo 2, versículo 3. Segunda carta a Timóteo 2, 3. São palavras que vão fortalecendo o nosso coração. E de nós sabermos que, de fato, o Senhor, Ele promete estar conosco. Participa dos meus sofrimentos, Jesus falando isso. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado, ele luta até o final. É até o último homem, nome de um filme, até o último soldado, até o último homem. Homem ou soldado? Homem. Daquele soldado que não aceita pegar nenhuma arma, né? Mas que ele vai para a batalha. E a missão que ele entendeu foi que ele iria para salvar quem ele pudesse salvar. Sem armas. Sem guerrear. Mas ele participou dos sofrimentos como um bom soldado. E ele não saiu de lá enquanto ele não resgatou até o último homem que ele pôde resgatar com vida. É só um filme, mas que traz muita lição para nós.
podemos ver ele refletido ali, olha, participando dos sofrimentos como um bom soldado de Jesus. E é isso. Eu sei que é difícil, filho. Mas é isso que Jesus nos chama. É dessa forma que ele te convoca para participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Porque chegará o dia em que a vitória chegará, em que seremos recebidos diante dele como aqueles que perseveraram, que lutaram, que não desistiram e que venceram, porque a palavra vai dizer que no mundo teremos aflições, mas é para termos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. Porque ele venceu. O bom soldado, ele participa dos sofrimentos de Cristo, sabendo que ele terá a sua recompensa. Isaías 41, 10. Fala do sustento do Senhor, que ele é aquele que nos sustenta. Se somos convocados, não estamos sozinhos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, em algumas versões, com a minha destra fiel. Somos sustentados por aquele que é fiel para manter a sua palavra, que é fiel para cumprir a sua palavra. Passe o que passar, mas a palavra de Deus não passará. E por último, a importância da nossa posição em campo. Vamos jogar? Na seleção brasileira, nem todos jogam na mesma posição, certo? Em nenhum futebol. Tem goleiros, tem zagueiros, laterais, meio-campistas e atacantes. Falei certo? Cada jogador possui uma função específica. Imagine se todos quisessem ser atacantes. Ninguém quisesse defender. Virava bagunça. O time perderia o equilíbrio e dificilmente alcançaria a vitória. Da mesma forma, no reino de Deus, cada pessoa foi chamada para uma função. Deus distribui dons, talentos, ministério de acordo com o seu propósito. Alguns estão na linha de frente, pregando, liderando. Outros trabalham nos bastidores, servindo, ensinando, intercedendo, acolhendo, contribuindo, mas todos são importantes. Primeira carta aos Coríntios 12, de 12 a 27, fala dessa distribuição do corpo. Não somos jogadores de futebol, mas nós fazemos parte de um corpo. E através desse corpo é que o Senhor vai usando cada um na sua função. E nós podemos tirar lições sobre a posição de cada um que está em campo. Aqui está, mas lá não saiu. Mas vamos ler aqui. 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato?
Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo e individualmente membros desse corpo. É Deus quem escolhe a nossa posição. Não somos colocados por acaso. Deus conhece nossas capacidades e o nosso propósito. Toda posição é importante. O goleiro é tão necessário quanto o atacante. No reino de Deus não existem funções insignificantes. Precisamos ser fiéis na posição que recebemos. O sucesso da equipe depende de cada um cumprir a sua missão. A fidelidade é mais importante do que a visibilidade. Não devemos nos comparar. Um zagueiro não precisa tentar ser atacante. Cada chamado possui valor diante de Deus. O reino avança quando cada servo entende o seu papel e o desempenha com excelência. Isso é sermos convocados pelo Senhor, de entendermos o nosso lugar, de entendermos a nossa função, que não somos iguais, que nem todos podem ser olho, que nem todos podem ser mão, que nem todos podem ser pé. Quando um jogador ouve o seu nome na lista dos convocados para a Copa do Mundo, a sua vida muda. Então, quando nós ouvimos também do reino do Senhor o chamado, a nossa vida também precisa mudar. Porque ele deixa de pensar apenas em si mesmo, porque vai representar algo maior. Hoje Deus está nos chamando, homens e mulheres, para uma missão muito maior do que um campeonato. Uma missão eterna. A pergunta não é se Deus continua convocando. A pergunta é, como você responderá ao chamado? Que a nossa resposta seja a mesma de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus não nos convocou para ocupar todas as posições. Então, não se preocupe achando que você tem que fazer tudo, tem que abraçar tudo. Não. Ele nos convocou para sermos fiéis na posição que ele nos confiou. Assim como uma seleção vencedora depende de cada jogador cumprir a sua função em campo, também a igreja cresce e cumpre a sua missão quando cada cristão assume com fidelidade a posição para a qual foi convocado por Deus. Não importa onde você está no campo, o importante é estar no lugar que Deus escolheu para você. Quem aqui é convocado? Somos convocados. Que possamos cumprir a nossa missão com fidelidade. Que possamos exercer com fidelidade a convocação que o Senhor fez a nós. Nós vamos ouvir e cantar uma canção, e com essa canção nós vamos orar e nós vamos encerrar. Que fala acerca de um chamado. Que nós temos um chamado. Passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, passaremos por lutas,
Mas fomos convocados, isso que importa. Está sendo fácil para a seleção brasileira? Nem um cadinho, gente. Eu vi quando eles foram, né, do Brasil, que desembarcaram lá nos Estados Unidos, todos bonitos, de terno, gente. Coisa linda aqueles meninos. Orgulhosos, sim, por representar o Brasil. Mas tenho certeza também, com muito temor e responsabilidade, que isso dá, né, pastor? O peso da missão deles lá. Imagine a nossa missão, que é muito maior, que não se compara, que é o reino. E nós precisamos ganhar esse campeonato em nome de Jesus. O presidente da nossa seleção é Jesus de Nazaré. É o leão da tribo de Judá. É aquele que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma partida. Jesus nunca perdeu uma partida. Ele tem todas as medalhas possíveis que se possa dar a eles. Essas medalhas aqui, Arthur, para Jesus é muito pouco, filho. Para a gente é pesado. Mas para Jesus é muito pouco. Porque ele nunca perdeu uma. Agora é com você que ele vai perder? Hã? Não é? De jeito nenhum, né, Dani? De jeito nenhum. Mas vamos adorar o Senhor, vamos ouvir essa canção. Você que conhece, começa a cantar, começa a pensar acerca disso. Porque você precisa sair daqui em nome de Jesus, senão você vai ter que ficar e vai repetir a prova. Eu vou pregar tudo de novo. Se você disser que você não aprendeu nada, eu prego tudo de novo. Disposição eu tenho. Disposição eu tenho. Mas você precisa sair daqui cantando isso. Eu tenho um chamado. Ninguém vai me calar. Eu tenho um chamado. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me impedir. Porque eu tenho um chamado. Porque eu fui convocado. Pode soltar para a gente, por favor. É antiga essa música, mas ela é linda. Ela é linda. Que você faça dela a sua oração. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Ele não fala de facilidade, tá? Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. O convocado tem as suas lutas, tem os seus desafios, mas não está sozinho. Tantas aflições eu tenho quem. Ai, Senhor, às vezes são tantas. O Senhor está sempre a me proteger. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Pelo fogo, não te queimará. É. Problemas tentam me abater. Aumenta mais um pouquinho. Eu sou Um pouquinho. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. De quê? O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Fala, eu fui convocado, eu fui convocada. É. Eu sei que Deus Não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de você não, Clarinha. Nem adianta tentar fugir, filha. Nós recebemos do Senhor um chamado. A vida é mesmo assim, tá? das aflições eu tenho. Eu nunca vou pregar para você que não tem aflição. Nunca. O Senhor está sempre a me Mas eu vou pregar para você que o Senhor está a te proteger. E você vai poder dizer, Senhor, eu te sinto aqui. quando o vento sopra contra mim. Ai, quantas vezes. Tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou. Lembra do grande eu sou? Foi Ele quem nos enviou. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É. Tudo pra fazer. Não há mais tempo Não. pra olhar pra Não há tempo para olhar para trás, porque você tem um chamado, jamais vou. porque você foi convocado. Eu tenho um chamado.
Se achava que não foi convocado antes, hoje você foi. Hoje você foi. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Não. Declara isso. Declara, declara, declara. O Evangelho anunciar, eu fui escolhido. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, não abre mão de mim, não abre mão de você. Não abre mão de nós, não, não, não. Tem um chamado. Ah, Senhor, nós temos sim, Senhor, um chamado. Nós sim, Senhor, fomos convocados pelo Senhor. Ah, Jesus, não se trata de futebol, mas se trata da vida no reino do Senhor. Ah, Paizinho, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos convocados. Que a alegria possa pairar também no nosso coração, mesmo recebendo uma missão, mesmo recebendo uma responsabilidade, mas temos certeza de que é o Senhor quem nos convoca, de que é o Senhor quem está conosco, de que é o Senhor quem nos capacita, de que é o Senhor quem está conosco. Então não precisamos temer ao chamado. Não precisamos dar desculpas para cumprir o teu chamado. Nós temos o Evangelho para anunciar, nós temos a tua palavra para pregar, nós temos pessoas para alcançar, através do nosso chamado. Que o Senhor nos capacite, Deus, mas que o Senhor também nos dê alegria de sabermos que nós fomos convocados pelo Senhor, que o Senhor nos viu, que o Senhor nos chamou pelo nosso nome, nos convocou nome por nome, que o Senhor sabe quem nós somos, que o Senhor conhece a nossa história, mas mesmo assim o Senhor não abre mão de nós. E nós queremos te agradecer por isso. Pedimos a Deus que o Senhor nos capacite para assumirmos o nosso lugar no reino, na tua casa, no corpo, porque o Senhor nos deu essa missão. Queremos ser fiéis à posição pela qual o Senhor nos chamou. Não importa se é um meio de campo, se é um atacante, se é um da defesa, se é um goleiro, não importa, o que importa, Jesus, é que nós fomos convocados, que nós queremos estar em campo, sim, e que nós vamos vencer, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E faz de nós mais do que vitoriosos, aqueles que vencem dores, que vencem as lutas, que vencem as aflições. Ah, Senhor, toma nossa semana nas tuas mãos, que possamos viver essa semana pensando, refletindo acerca disso, e ao ouvirmos sempre a sua voz, nós possamos não desprezar, mas responder para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, porque o Senhor é aquele que dá a missão, mas o Senhor também dá a capacidade. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite. Te agradecer por tudo quanto foi feito aqui. Que o teu nome seja sempre exaltado, sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém.